penso sobre essas questões aqui, dou aula sobre elas, mas o fato de ser convidado ao mês antes, né, fez com que eu me dedicasse uma certa quantidade de horas para tentar, de algum modo, sintetizar as coisas que eu tinha pensado e lido, e inclusive ir atrás de alguma informação adicional para poder compor aqui a palestra. Então, a mesa redonda tem esse título, já publicado, né? Instituto Adventista, modelo de verossimilhança, em que esse debate favorece a ecologia. E aí, eu fiquei, obviamente, a cargo de falar sobre teste de hipótese, quem entendeu alguma coisa, embora não seja tão competente usuário assim. E aí, a minha ideia é abordar um pouco sobre as bases epistemológicas do teste de hipótese como estratégia de construção de conhecimento, falar um pouco como as ferramentas estatísticas dos testes de hipótese nula, os testes inferenciais, se adequam ou não a esse tipo de epistemologia, e, em termos gerais, isso, né? E depois falar um pouco sobre ecologia e qual que é o status atual do uso da frequentista na ecologia, e ao final falar um pouquinho sobre como que eu acho que tudo isso aqui importa ou não importa para aquele debate. E eu tenho a impressão que ao final, minha conclusão vai ser que eu tenho um pouco de dúvida se essas decisões sobre o uso de uma ou outra tem a ver com essas, eu não sei muito bem que elas são, essas virtudes epistêmicas. Bom, então aqui não vai ser doído, mas vai ser um pouco demorado. Essa aqui é a síntese da apresentação. Então, falar um pouco sobre epistemologia, depois estatística, depois ecologia, depois uma ideia para a gente discutir. É algo que me ocorreu depois de ter pensado sobre essas coisas todas. Aí, no primeiro item de epistemologia, vou falar um pouquinho sobre o papel sobre esse debate entre indução e falsificação, e principalmente falar sobre quais são as críticas à falsificação, que tem uma tradição grande dentro de vários campos da ciência, em função do desenvolvimento da epistemologia de Popper lá no começo do século passado, e como essa epistemologia ela tem levado muita pancada há muito tempo, né? E muitos supõem que ela está já enterrada e decompondo. Vou falar um pouco sobre soluções que já foram apontadas para os problemas que foram levantados para a epistemologia identidade a partir dos erros, que são derivados especialmente de um trabalho, um livro de uma autora chamada Deborah Meyer. Aí depois na estatística, vou tentar argumentar que o teste de hipótese nula, o teste de significância, ele tem uma filiação grande à lógica da epistemologia de teste de hipótese, então ele se adequa muito bem àquela epistemologia, e que além disso ele não se adequa muito bem, mas ele é capaz de resolver problemas epistemológicos que foram colocados como críticas ao falsificacionismo. Eu vou apresentar bem rapidamente qual que é o racional do teste de hipótese e por que os passos relacionados com executar esse procedimento eles são necessários para se poder usar uma ferramenta para responder as perguntas que a gente quer responder do modo que a gente gostaria de responder. Uma das críticas ao teste de hipótese nula é que a pergunta que ele faz não é uma pergunta que nos interessa. Eu quero argumentar que é uma pergunta que é justamente a pergunta que nos interessa. Depois, na ecologia, vou falar um pouco sobre o histórico de críticas ao uso de estatística inferencial. Primeiro fora da ecologia e depois dentro da ecologia, através da avaliação de artigos muito citados da ecologia que são críticos em relação ao uso da ferramenta. Então, falar mais ou menos quais são as críticas que eles fazem, quais são as bases que eles usam e as que eles não usam para poder decidir que a estatística frequentista ou essa estratégia deveria ser abolida, como alguns dizem. E depois eu vou tentar responder a pergunta de um modo bem simples, porque o tempo foi pouco, mas de se ainda existe um espaço na literatura atual para responder perguntas em ecologia através do teste de hipótese e quanto que ele é prevalente. Ele está restrito agora a alguns nichos específicos ou ele é utilizado de modo geral? E é isso, então, eu vou falar sobre uma revisão que eu fiz da literatura de um certo período. E, finalmente, para discutir, aí tem mais meu do que da literatura, ou pelo menos está colocado de um modo menos formal, porque é meu, porque eu não tenho essa capacidade tão formal dos filósofos e estatísticos, mas eu vou colocar uma questão aqui, de como que os experimentos locais que usam os testes de hipótese, que são experimentos situados, geram produção de conhecimento, e em que sentido e por que processo que esses experimentos locais são capazes de alterar as concepções teóricas de um certo campo da ciência
e fazer com que haja desenvolvimento científico. E tentar botar uma proposição para vocês que é a seguinte: será que o método de inferência usado nas experimentos locais, ou seja, será que usar teste de hipótese, ou usar estatística bayesiana, ou usar seleção de modelos, deve ter impacto dramático sobre o modo como as teorias e os modelos em ecologia se alteram ao longo do tempo? Então, essa é a pergunta final: se o método de inferência dos experimentos locais é capaz de influenciar de modo significativo ou enviesar o desenvolvimento no campo de pesquisa. E vou tentar concluir com o sim ou não, que obviamente vamos falar agora, seleção dos números. Um aviso importante aos navegantes: esse tema aqui é um tema de interface entre filosofia, estatística e ecologia. Eu não sou filósofo, eu não sou estatístico, muito menos ecólogo, né? Minha formação é zoólogo. Então, eu estou numa situação ao mesmo tempo periclitante, mas ao mesmo tempo me dá uma certa desculpa de, se eu falar alguma azeitonada aqui, vocês me desculparem, porque eu sou apenas um professor que dou aula de estatística ou de delineamento experimental e que procuro fazer esses conhecimentos lá da literatura epistemológica, científica, estatística ecológica ficarem mais fáceis de serem compreendidos pelos estudantes. E nesse processo, quando você tenta fazer aquele negócio ficar simples, você acaba criando dúvidas ou entendendo alguma coisa, e é essa a minha posição nessa história. Então, não deveria exatamente, eu acho, estar aqui, mas por outro lado talvez deveria, né? Com uma visão ingênua, talvez traga a fresh new look do negócio. Então, eu estou aqui muito calminho, né? Dando a minha aulinha, contudo, lá por dentro eu estou assim, porque eu não domino nada desses assuntos. Bom, então, o primeiro item é lá sobre epistemologia. Então, o objetivo desse item é apresentar um pouco as diferenças entre as propostas de produção de conhecimento através de indução e de falsificação e apresentar quais foram as críticas à teoria de falsificacionista do Popper e depois quais foram as soluções que foram apresentadas por uma autora, que é a Débora Maia, a essas críticas. Então, a primeira coisa sobre epistemologia, para entender por que esse negócio é importante aqui para a nossa discussão de como que a ecologia pode, deve ou está progredindo, é que a epistemologia tem uma função interessante e importante do ponto de vista do que o cientista está fazendo, né? De acordo com uma certa visão tradicional da filosofia da ciência, é explicar, justificar as metodologias científicas usadas para aprender sobre o mundo. Então, não só ela tem um papel descritivo, de tentar compreender o que os cientistas fazem, mas tem um papel normativo, de dizer para os cientistas o que seria o mais correto de ser feito, né? Do ponto de vista de um argumento lógico mais elaborado e assim por diante. E existe uma tradição de discussão muito grande entre dois modos como a evidência é utilizada para poder produzir conhecimento. Isso na literatura epistemológica, né? Por um lado, a evidência pode ser utilizada para a produção de conhecimento, dando suporte indutivo a proposições, então, gerando níveis de confiabilidade a hipóteses ou a concepções sobre como o mundo funciona. Se eu tenho informações, são informações que concordam com as previsões de uma hipótese, essas informações dariam suporte e me dariam mais confiança sobre aquela hipótese, ou a evidência pode ser utilizada para falsificação de proposições criadas dedutivamente. Então, você pode ter uma hipótese a priori, teórica, você deduz uma previsão, e aí você usa a evidência para saber se a natureza funciona como a sua hipótese sugere. Se essa evidência for semelhante à previsão que você fez, você não teria motivo para falsificar a hipótese, caso contrário, você falsificar a hipótese. Para começar, só para a gente ter uma noção do tamanho da encrenca, que é essa discussão em filosofia, essa autora aqui, ela diz o seguinte: mais do que qualquer outro campo da filosofia que eu conheça, os debates de estatística e probabilidade tendem a ter a veemência usualmente restrita aos debates políticos e religiosos. Ou seja, a guerra é guerra de foice mesmo, né? E os proponentes de ambas as correntes dizem: isso não serve para absolutamente nada, isso aqui está falido, isso aqui não serve para nada. E os outros dizem: não, isso aqui não serve para nada, o outro está bom. Então não existe um consenso, os debates existem faz muito tempo, como a gente vai ver, eles continuam existindo, e não deve ser muito difícil de imaginar que esses debates tenham transpirado da filosofia e tenham entrado nas discussões das disciplinas científicas de um modo ou de outro, fazendo com que houvesse questionamentos dentro das próprias científicas sobre as técnicas que são utilizadas e têm afiliação a uma ou outra dessas duas estratégias de uso de evidência. Então, vamos ver um pouquinho sobre esses dois modos de uso de evidência para produzir conhecimento.
uma concepção sobre o que você aprende com o experimento é essa aqui, que era defendida pelos empiristas lógicos lá no começo do século passado e que tem um histórico que vai pelo menos até 1600 lá com Bacon. Então, qual que é a lógica disso? Observações que você faz sobre o mundo e que são, via de regra, não problemáticas, ou seja, você olha o mundo e você vê o que tem lá. Não é muito problemático o que você está vendo no mundo. Você tem uma questão muito importante sobre o que você está vendo, você está percebendo lá que são científicos. Então, essas observações, elas são utilizadas para dar um suporte a uma certa hipótese H. Então, você está as observações 1, 2, 3. Quando você tem muitas observações que coincidem entre si e que suportam uma certa hipótese, você tem um grau de confiança maior na hipótese. Você tem poucas observações que suportam aquela hipótese, você tem um grau de confiança pequeno sobre aquela hipótese. Então, esse aqui é um processo que foi proposto de como usar a evidência empírica para poder falar sobre como o mundo é, que é, na verdade, uma ruptura importante lá que foi feita por Bacon, porque até então existia uma tradição de que não necessariamente a informação empírica deveria ser utilizada para falar alguma coisa sobre o mundo, fala, não tem que olhar. E um dos jeitos de usar a tradição, de usar as observações dos dados empíricos para poder produzir conhecimento objetivo é através desse processo de indução. Bom, 100 anos depois dessa proposição, ela já foi questionada do ponto de vista lógico. Então, o David Hume, lá nos anos 1700, ele fez uma crítica à produção de conhecimento através de indução, e que no fundo era uma crítica ao uniformitarismo. Né? O uniformitarismo é aquele negócio da geologia, né? Tudo que acontecia no passado é do mesmo jeito que acontece agora. Então, a crítica a esse modo de pensar é que não existe motivo lógico para você supor que só porque alguma coisa aconteceu no passado, ela vai continuar acontecendo no futuro. Então, quando você passa de observações finitas e tenta fazer uma proposição que se aplica ao mundo inteiro, que é uma proposição geral, você sempre esbarra no problema de que não existe nenhum motivo lógico para você supor que o modo como o mundo funcionou até agora vai ser o modo como o mundo vai funcionar no futuro. E se você está querendo produzir conhecimento científico, está querendo amarrar seu gene em um sistema epistemológico que seja seguro, esse modo de produzir conhecimento não seria completamente seguro, porque você pode ter uma falha derivada de generalizar observações que são observações restritas. Então, esse problema foi um problema que foi descrito lá em 1700 e demorou um tempão para alguém falar que resolveu o problema e para esse modo de resolução do problema pegar na literatura filosófica inicialmente, depois não mais, mas enfim passar para a literatura científica. Então foi o Popper lá, nos anos 1900, no começo do século passado, falou que tinha descoberto aqui a solução para o problema da indução e que tinha construído uma base, uma teoria epistemológica sólida para a produção de conhecimento. O que ele dizia? Eu não acho que é isso aqui que acontece não, tá? Esse é por Bacon, né? Eu não acho que primeiro o cientista observa e então ele usa essas informações para dar suporte indutivo para as hipóteses. O Popper falava, acho que não funciona assim. Todas as pessoas que olham para o mundo já olham com predisposições a entender o mundo de um certo jeito. Elas já olham para o mundo com teorias, com hipóteses sobre como o mundo funciona. E, portanto, o processo de investigação começa com teoria. E isso não é só, ele não aplica só a epistemologia, só a filosofia da ciência, como a ciência funciona, mas ele também aplica para o cotidiano das pessoas. Ele diz, uma criança que nasceu, ela tem predisposições para entender o mundo que são genéticas, são herdadas. E essas pré-condições para entender o mundo geram hipóteses sobre como o mundo deve funcionar, que vão sendo moduladas através da interação da criança com o ambiente. Então, para animais. Então, é uma epistemologia que não é só relacionada com a ciência, mas é sobre modos de aprendizado sobre o mundo. Então, qual que é nessa proposta de Popper, como que o negócio funciona? Ninguém tem uma hipótese lá que é como o mundo funciona. Através dessa hipótese, ele gera uma previsão. Já que a minha hipótese funciona do seguinte jeito: se a minha hipótese for correta, então deve acontecer tal coisa naquele sistema no mundo. E aí, então, ele usa a pessoa faz uma observação, né? Planeja um experimento para tentar investigar se aquela previsão se realiza e compara o resultado do experimento, que é a observação que ele fez em sistema natural, com a previsão que existia. Se por acaso a observação que ele fez não bater com a previsão, que é derivada dedutivamente da teoria, então, através de uma regra lógica que chama modus tollens, ele é autorizado logicamente a dizer que a hipótese é falsa, que a hipótese H é falsa.
qual que é essa regra lógica aqui? Ó, se P, então, ó, se eu faço, esse aqui não, só um. Se a previsão for igual à observação, então a hipótese é correta. Esquece isso aqui que está errado, certo? Se isso aqui, se eu encontrei isso na natureza, então a hipótese está correta. É a dedução lógica. Por lógica, você pode dizer que se eu encontro que A é diferente de P, não tem como aquilo ser correto. Então isso aqui é uma regra lógica e ela permite, caso eu não observe o que eu previ, eu posso refutar a hipótese. E aí o que o Popper diz que é interessante nisso? Que existe uma simetria imensa entre o campo que você precisa de evidência para refutar uma hipótese, que é uma evidência, e o quanto você precisa de evidência para corroborar uma hipótese, que são infinitas evidências. Então seria muito mais simples do ponto de vista experimental refutar uma hipótese do que corroborar uma hipótese. E uma outra coisa importante, uma vez que uma hipótese é falsificada, ela nunca mais pode ser considerada verdadeira, porque ela não conseguiu fazer uma previsão num sistema específico. Portanto, tem alguma coisa errada naquela hipótese, ela tem que ser readequada. Então a hipótese depois de refutada, ela não pode mais ser a hipótese H. Ela vai ser a hipótese H1, ou H2, ou H3. Então essas duas características de assimetria entre falsificação e indução, e corroboração, e a necessidade de ter poucas informações para poder refutar uma hipótese, são elementos que seriam vantajosos do ponto de vista de uma filosofia da ciência que te dá um poste onde você amarra o seu jegue, e esse poste é um poste seguro, né? Já que uma hipótese for refutada. Se uma hipótese for refutada, ela nunca mais pode ser verdadeira, então é um passo que você deu para frente na construção de conhecimento científico sem seguro. Bom, está lá o Popper feliz com essa proposição, né? Mas aí, obviamente, isso aqui que é o correto. Mas aí, logicamente, acontece que o conhecimento é assim mesmo, né? Logo em seguida, se começa a dar uma opção de críticas a essa proposta de como se produz o conhecimento na atividade científica, ou como ele deveria ser produzido, né? E eu vou chamar aqui nesses slides esse modo de produção de conhecimento de aprendizado a partir dos erros, é como ele chamava. E por que aprendizado a partir dos erros? Porque quando você encontra que a observação não é igual à previsão, você descobre que você errou em alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Você pode estar errado. Então essa aqui é a lógica de aprender a partir dos erros. Você aprendeu que pode estar errado, você vai lá procurar uma nova hipótese. Bom, tem uma monteira de críticas a Popper que, em grande parte, fizeram os filósofos da ciência abandonassem, inclusive, a tarefa de tentar resolver como que o cientista faz no cotidiano para poder resolver os problemas dele. Em vez que o cientista passasse a tentar entender, bom, já que não tem base lógica para poder tomar decisões sobre como o mundo é, ou como o mundo aparentemente é, então vamos tentar entender como os cientistas constroem consensos, e vamos esquecer o que eles estão fazendo ali, e vamos pensar nos processos sociológicos ou psicológicos que estão envolvidos na produção de conhecimento. Bom, quais foram essas críticas, antes de chegar lá? Então, a primeira crítica importante é essa aqui. O próprio Popper diz o seguinte: a indução não é boa base para a produção de conhecimento, porque as próprias observações elas são problemáticas. Elas eram consideradas não problemáticas lá pelo raciocínio de produção de conhecimento através de indução, mas elas são problemáticas. E elas são problemáticas por vários motivos. Primeiro, elas são sujeitas a erro. Quando você coleta informação na natureza, essa informação pode vir com erro, né? Todo mundo que já coletar dado percebe que os dados podem ter erros. E se o dado é uma coisa tão importante que ele vai ser utilizado para ser contrastado com a previsão e ele vai permitir a falsificação da hipótese, se tem erro no dado, acabou o meu sistema, né? Então, se o dado tem erro, esse sistema não funciona. Outra coisa, o dado não é dado coisa nenhuma, ele é uma observação que é construída e ela tem teoria dentro dela. Existem teorias sobre as ferramentas de mensuração, existem teorias sobre os procedimentos astrais, existem teorias sobre o que estou vendo na natureza, e a observação é contingente àquelas teorias. Se aquelas teorias estiverem erradas, significa que eu não posso utilizar aquela observação como uma peça segura para poder refutar a hipótese. Pode ser que as teorias associadas com os dados estejam equivocadas. Isso tudo traz uma questão, a proposição de Popper. O que pode ser considerado observacional? O que eu vou considerar como observação que é adequada para poder contrastar com a previsão e tomar uma decisão sobre a hipótese? É um problema sério, né? Então, os problemas relacionados com essa pergunta são que os dados empíricos, que são as observações, que não são dados coisa nenhuma, entram no experimento como hipótese sobre os dados, não como observações de fato.
E se essas hipóteses não forem corretas, a própria observação não é correta, ela não pode ser utilizada de modo seguro para falsificar a hipótese. E outra coisa, as afirmações empíricas não podem ser mais confiáveis do que os dados nos quais são baseadas, que é outra crítica a isso. O que significa? Se eu tenho uma proposição nesse nível aqui, e ela é baseada sobre informações que vêm desse outro nível, essa proposição, de acordo com os filósofos, ela não pode ser mais segura do que a segurança que eu tenho sobre essas informações aqui embaixo, que foram utilizadas para gerar essa outra. E isso gera um problema, porque se os dados eles são modelos num nível hierárquico menor, e se eles são problemáticos, como que eles vão conseguir gerar no nível superior, que é da hipótese, uma segurança grande? Essa segurança é contingente à segurança que eu tinha aqui embaixo. Você ficar sentado aqui na frente, mano? Então você vai cansar o joelho, vai ser longo. Tem a Blanche também, tem lugar ali. Bom, bom, então esse é um primeiro problema, é um problema relevante, né? Ele contribui para botar por terra a proposição de que Popper resolveu o problema aqui. A metáfora que é utilizada nessa literatura para falar sobre esse problema é que os dados, que têm esse papel tão importante na refutar a hipótese, com base nessas críticas, eles são vistos como pilares, que são estruturas sólidas, né, que são capazes de tentar uma estrutura que vem sobre eles, só que são pilares enfiados no pântano. Ou seja, não adianta nada você ter um pilar sólido, só que ele é enfiado no pântano. Você tem um processo sólido de refutação, só que ele é baseado em observações que elas próprias são sólidas. Tá? Bom. Outra questão relacionada com o fato de que as observações são problemáticas é que as observações elas são geradas com base em processos de coleta de dados. E esses processos, eles são contingentes a premissas. Então, todo mundo que já passou por um processo de coletar dados sabe que quando você tem que saber, a observação que você quer fazer está relacionada com a riqueza de besouros nesse jardinzinho. Eu tenho que ir lá e mensurar os besouros. Como eu faço para mensurar esses besouros? Eu quero saber se a quantidade de besouros está relacionada com a quantidade de jardim. Quando eu vou lá e mensuro os besouros e vejo a riqueza, essa riqueza ela está sendo definida pela quantidade de mata que tem no jardim, ou ela está sendo definida por outros processos? Pode ser que tenha outras causas que definem por que eu fiz aquela observação, que não são as causas envolvidas na hipótese de interesse. Então, quando eu gero observações, quando eu produzo e construo observações, essas observações, elas são adequadas, mesmo que esses problemas tenham sido solucionados, apenas na medida em que as premissas associadas com o método de produção das informações sejam sustentadas. Isso levanta uma questão. Que premissas podem e devem ser aceitas? Que premissas utilizadas para a construção dos dados podem e devem ser aceitas? E se elas não forem aceitas, de novo, os dados são problemáticos e não consigo usá-los para muitas respostas. Então, as questões envolvidas com essa pergunta, que é uma crítica importante, é que para que P, né, para que a observação O leve à rejeição da hipótese H, é necessário afirmar a cláusula lá, tudo mais sendo igual. Ou seja, tudo mais não afetando a riqueza dos besourinhos, então o resultado que eu tive é derivado da riqueza. Mas como é que você é capaz de afirmar essa cláusula se você tem uma montoeira de outras coisas que podem influenciar na sua observação? Esse é um problema sério. Como esses outros fatores que podem influenciar são teoricamente infinitos, isso gera a questão, como você controla infinitos fatores que podem alterar o resultado da sua observação e que não é via hipótese H estar certo ou errado. É um problema sério, né? E se esse problema de fato não pudesse ser respondido, a proposição de como se construir conhecimento científico de Popper também cai por terra. O corolário aqui dessas críticas é que é impossível controlar todas as premissas, essas premissas são essenciais para você poder fazer aquela falsificação dedutiva. Outro tipo de crítica está relacionada com o próprio processo de usar as observações para falsificar na situação em que você tem hipóteses que são hipóteses mais parecidas com as hipóteses das ciências naturais. Quando eu falo aquele exemplo lá de todos os cis são brancos, quando tem uma hipótese desse tipo, todos os A são Bs, é uma hipótese universal.
ela não prevê que possa haver exceções. Se encontra um cisne preto, então eu refuto a hipótese de que todos os cisnes estão brancos. Ela está falando sobre todo mundo. Só que você não tem em ciências naturais, muito menos em ecologia, hipótese do tipo: todos os jardins têm 7 espécies de besouros, que elas não fazem sentido. Tem variabilidade dos sistemas. Tá? Então as hipóteses nas ciências naturais, particularmente em ecologia, são hipóteses do tipo: a maioria dos A são Bs, a maioria dos cisnes são brancos. E aí tu gera um problema sério para essa proposição de Popper, porque se a maioria dos cisnes são brancos, o que acontece se eu acho um cisne preto? Eu refuto ou não refuto? É uma informação que se adequa tanto à ideia de que pode ser falsa, quanto à ideia de que pode ser verdadeira. Portanto, como que eu faço para acreditar em uma hipótese probabilística? Como que eu faço para fazer isso que Popper mandou fazer? Então, de novo, os problemas associados com essa pergunta aqui são que mesmo hipóteses primárias não estatísticas podem demandar previsões estatísticas. Vou pegar uma coisa bem sem variação, que é a lei da gravitação universal. Se eu botar o meu carrinho para correr numa rampa que tem tanto de comprimento, tanto de inclinação, e eu estou num ambiente com tanto de gravidade, ele vai chegar depois de tantos segundos. Tá bom, mas quando eu vou fazer de fato, a rampa está mais para a direita ou mais para a esquerda, ela é mais fogosa ou menos fogosa, o ambiente está mais úmido ou menos úmido, e o resultado vai ser exatamente o mesmo sempre. A variabilidade vai ser pequenininha, mas eu tenho um conjunto de resultados possíveis que devem acontecer em função dessas situações que alteram o modo como os dados se expressam. E outro problema, então, é que a ocorrência de uma previsão do tipo todos os A são Bs, não contradiz H mesmo se não houver problemas com E2. Então, mesmo que isso aqui não acontecer, mesmo se essas coisas estiverem corretinhas, eu posso